Olá pessoal, tudo bem? Professor Raul de História. Discutir um pouco com vocês aqui, um pouquinho sobre os regimes totalitários, né, que ocorreram na Europa no período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Vocês já ouviram falar, acredito eu, sobre fascismo, né, Mussolini na Itália, o nazismo, né, com Adolf Hitler na Alemanha. Tivemos em outros países também, nós vamos conhecer um pouquinho melhor, tá, sobre isso. É importante vocês entenderem que esses regimes totalitários vem da palavra total ali, né, onde o Estado, o governo impõe, né, sua força sobre todos os indivíduos ali, tá bom? Eles vão surgir principalmente devido à crise, né, do capitalismo ali em 29, vai agravar a situação de vários países da Europa, né, aquela crise que começa nos Estados Unidos. E tem também a questão de um certo revanche, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. Os países que saem satisfeitos, né, daquele Tratado de Versalhes do fim da Primeira Guerra, começam a se organizar para fazer uma espécie de revanche, né, não aceitam bem aquelas condições. Né? Tem algumas características principais, né, entre todos esses países que tiveram esses regimes totalitários, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. É muito parecido a situação deles, com algumas pequenas diferenças que eu vou detalhar ao longo das aulas, tá bom, pessoal? Principalmente em relação ao nazismo e ao fascismo. O que eles têm em comum, pessoal? É um grande culto, né, à personalidade do líder. O líder é visto como alguém infalível, que deve ser obedecido a todo custo. Né? Uma alta propaganda, né, incentivando as pessoas a acreditarem que esse líder é uma pessoa infalível, que ele tem dons, né, para levar a sociedade para um futuro melhor, digamos assim. Né? Uma outra característica, pessoal, é uma grande militarização da sociedade. Né? Os militares têm um grande destaque nesses regimes fascistas, né? O culto a armas, né? A questão da ordem ali. Uma outra questão importante também a se destacar, pessoal, sobre esse regime fascista, é que o Estado, né, ele impõe a sua vontade sobre todos os indivíduos. Então não importa muito os direitos individuais ou a vontade de cada indivíduo. Você deve seguir o que o Estado, o que o todo está fazendo. Um grande nacionalismo, né? Então, assim, de valorizar os elementos da sua nação, o histórico do seu país, e uma crítica contra o que é estrangeiro, né? O que é estrangeiro é visto como inferior. E dentro desse movimento, né, que você deve seguir o que o todo está fazendo, a oposição é considerada inimiga. Isso é fundamental, é um quesito fundamental dentro dos regimes totalitários. Então, assim, ou você segue aquilo que o líder está falando e que o Estado, através da força militar, está impondo, ou você, se você se opõe a isso, você é considerado um criminoso, um traidor, que deve ser eliminado. Então as ideias contrárias, né, desse grupo que defende as vontades do líder, se você pensa contrário a isso, a sua opinião deve ser eliminada, não é aceita a oposição em regimes totalitários. A oposição é inimigo, é criminoso, deve ser perseguido. Então tem sempre um inimigo externo. Por exemplo, o estrangeiro é sempre alguém que deve ser combatido, é inferior. Você não deve seguir alguma orientação de países estrangeiros, por exemplo. Ele é rival, ele é seu inimigo, ele quer te destruir. Há um movimento que pensa assim. Então há um inimigo externo e há um inimigo interno também, que é o quê? Quem se opõe ao governo, né? Quem se opõe, quem critica, quem não segue aquilo é considerado um inimigo que deve ser combatido. Então há movimentos dentro da própria sociedade que persegue quem pensa diferente, vizinho denunciava outro vizinho para ele ser torturado, ser preso. Então é muito comum nesses regimes totalitários, tá? Esse tipo de imposição à força, tá? Das vontades desse movimento ali, um grande nacionalismo e uma valorização da sua cultura e ao mesmo tempo que é estrangeiro é visto como inferior, pessoal. Esses movimentos eles vão acontecer em vários lugares, né? Inclusive aqui no Brasil, com a ditadura de Vargas durante o Estado Novo, tinha muitos traços ali, né, do fascismo. Então, assim, todos eles são uma ditadura, um culto à personalidade do líder. Se você pensa o contrário, você é um inimigo que deve ser combatido. O que vem de fora também é visto como inferior, né? E nesses regimes totalitários, principalmente o nazismo, o fascismo que surge ali na Europa,
principalmente a questão dos comunistas ali, né? Era visto como inimigo que deve ser perseguido a todo momento. Então tinha sempre uma grande ameaça comunista, né, pairando no ar. Eles criavam situações para haver uma grande perseguição, né, a grupos considerados comunistas ali. Na Alemanha nazista de Adolf Hitler tinha todas essas características também, mas tinha uma diferença fundamental ali, uma questão de perseguição, tá, aos judeus. Judeus é um grupo, né, étnico que hoje reside principalmente no país de Israel, né, de religião, tá, do Antigo Testamento ali, né, dos antigos hebreus, né, vai dar origem aos judeus. E eles vão ser extremamente perseguidos na Alemanha nazista de Hitler, né? E também, pessoal, considerada uma superioridade dentro da Alemanha do próprio ariano, como eles se chamam, né? A etnia, né, dos germanos, que vai dar origem aos alemães. Eles criaram teorias para falar que aquele europeu, né, o alemão, o ariano, o branco, ele era superior a todos os outros povos, ele tinha se desenvolvido mais que os outros povos. Então tudo que não era esse ariano era considerado inferior. Ciganos, negros, deficientes físicos inclusive, eslavos, todos os outros povos que não eram ariano era considerado inferior. Dentro da Alemanha nazista, inclusive, vai haver campos de concentração, nós vamos ver um pouco depois aquilo, onde essas pessoas, né, eram consideradas inferiores, eram presas, né, e enviados para campos para trabalhos forçados, onde muitos depois eram mortos nas câmeras de gás ali. Tem diversos filmes que tratam sobre isso, né? O Menino do Pijama Listrado é um deles, A Vida é Bela. Então, dentro, né, do nazismo, além dessas características próprias, né, que eu citei da ditadura, militarização, culto à personalidade do líder, tinha também essa questão de uma superioridade, né, que se dizia, o alemão se achava superior ali, né, mais evoluído que os outros povos. Nesse contexto, pessoal, Hitler vai criar uma grande ditadura também na Alemanha ali, né, e é justamente esses regimes totalitários vai começar a invadir novos países e vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. Vai haver uma aliança, né, de Hitler com Mussolini e vai dar início depois da Segunda Guerra Mundial, durante algum tempo, tá? Dentro ali das características do nazismo também, pessoal, tem algumas coisas importantes para se destacar, que é a grande como é superior, né, eles consideravam, tinha a questão do espaço vital. Eles achavam que o alemão merecia ter um espaço maior de território para desenvolver suas capacidades. Por isso que ele vai começar a invadir territórios, principalmente aqueles territórios que ele perdeu na Primeira Guerra Mundial. Hitler foi um soldado, né, que lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Mussolini também. Então a gente vê relação muito próxima entre a Primeira Guerra Mundial e o surgimento desses regimes totalitários, tá? Esses regimes vão se espalhar por outros países. Nós vamos ver em Portugal vai ter também um regime fascista lá, que é com Salazar. Na Espanha, com o general Franco. Tá? Aqui no Brasil, já citei com Getúlio Vargas, foi muito parecido com essa questão do fascismo, né, de um regime totalitário. E é considerado por muitos também historiadores o sistema lá da União Soviética, com Stalin, como um regime também totalitário. Tá? Lá também era uma ditadura, com perseguição, muitas torturas. Então, assim, vocês têm que ter mais em mente sobre esse regime totalitário, são essas características principais. Tá? Uma ditadura, alta militarização, tá? A oposição é considerada criminosa, é colocado na ilegalidade. Existe normalmente um único partido no país, tá? Um partido único, e quem se opõe é um criminoso, deve ser eliminado. Então é um movimento onde não interessa se você critica, se você pensa diferente. Você pensa diferente daquilo, você deve ser combatido, você é um inimigo, você não é patriota, né? Você não faz parte, você é inferior, você deve ser combatido. O que vem de fora também normalmente é visto como inimigo, né? Um autonacionalismo, né? E um grande culto à personalidade do líder. Então essa militarização, a gente via diversas paradas cívicas, né? Onde desfilavam um exército, mostrando seu poderio bélico ali, para intimidar os inimigos também. Tá? É claro, né, que esse tipo de movimento vai gerar diversos conflitos ao longo da história, e é justamente que vai dar origem depois à Segunda Guerra Mundial, tá bom? E uma diferença principal ali do nazismo, né, para o fascismo é na Itália, nazismo na Alemanha, são muito parecidos, tá? A diferença principal é que na Alemanha tinha essa questão deles, o próprio arrasto, eles se acharem superior como espécie,
tá? E uma perseguição aos judeus e tudo aquilo que não era o alemão puro, como ele se achava, né? O ariano, o branco alemão. Tá bom, pessoal? Ciganos, negros, deficientes físicos, uma alta perseguição a grupos comunistas também. Tá bom? Obrigado. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre essas características em outros países também em breve. Um abraço.